Olá, pessoal! Aqui é a Rebeca e hoje nós vamos fazer um experimento caseiro com o objetivo de produzir nanopartículas magnéticas. Esse experimento, vai ser para a disciplina de Nanotecnologia de Materiais da Unesp de Araraquara. Bom, antes de tudo, vamos começar falando um pouco sobre a nanotecnologia, esse ramo que vem ganhando grande notoriedade em diferentes esferas da sociedade nos últimos tempos, por ser uma tecnologia que vem impactando cada vez mais na qualidade de vida das pessoas. As aplicações, da nanotecnologia vão desde a área da saúde, no desenvolvimento de dispositivos, fármacos, usados para o tratamento de doenças, até algumas áreas como estética, cosmética, alimentação, área ambiental, entre outras. E a gente pode definir a nanociência como um ramo que estuda as estruturas atômicas e moleculares que possuem dimensões na escala nanométrica. Então, estruturas com tamanhos entre 0,1 e 100 nanômetros. Então, só para a gente entender, quanto equivale isso. Um nanômetro equivale a algo cerca de 6.000 vezes menor do que a espessura média de um fio de cabelo. Então, falando agora mais especificamente das nanopartículas magnéticas, que são nanopartículas aí de propriedade magnética, por definição, elas são constituídas por um material chamado magnetita e possuem um custo de fabricação baixo e facilidade na separação, já que a sua separação pode ser feita por meio da utilização de campos magnéticos externos, devido à propriedade ferromagnética, dessa nanopartícula. E, bom, o uso dessas nanopartículas magnéticas, ele pode ser, muito útil e eficiente para aplicações ambientais, como, por exemplo, para a despoluição de águas residuais, mas também se mostra bastante eficiente na medicina farmacêutica, podendo ser utilizado como transportador de medicamentos até células específicas, evitando aí a ação inespecífica do medicamento, que é grande causa de efeitos colaterais hoje em dia. Por isso que essa aplicação se faz muito útil para tratamento de câncer, tratamento de doenças inflamatórias, cardiovasculares, neurológicas, dentre outras doenças. Bom, e no experimento, que a gente vai realizar hoje, a gente vai precisar de uma solução de amônia, ímã, água oxigenada, palha de aço, água e vinagre de álcool. Bom, para dar início ao experimento, o que a gente precisa fazer? A primeira etapa é a adição do vinagre de álcool em um recipiente contendo a palha de aço. Essa etapa ela serve para que a gente obtenha a solução de ferro 2+. Essa reação, ela acontece devido ao ácido acético presente no vinagre, que aumenta a concentração de íons H+ no meio, acelerando a reação de oxidação da palha de aço. Então, é para isso que a gente coloca no recipiente aí a palha de aço imersa no vinagre, para que tenha essa ação junto com o ácido acético. Bom, como a palha de aço é uma liga metálica formada essencialmente por ferro e carbono, sendo o ferro o elemento predominante, esse ferro, na presença do oxigênio do ar, ele sofre oxidação. Então, enquanto o oxigênio sofre a redução, por ser um agente oxidante, ele transforma o ferro da liga metálica em íon ferro mais 2. Por isso que nessa etapa a gente obtém solução de ferro mais 2. E aí, por isso que a gente está fazendo esses buraquinhos, que é para deixar após as 24 horas, a gente pode observar que houve a formação de algumas bolhas de ar resultantes do processo de oxidação do ferro que eu acabei de mencionar. Então, após essas 24 horas, a gente vai separar a palha de aço da solução de ferro 2+, que acabou de ser formada ali.
Então, a gente vai, faz essa separação. Depois disso, a gente separa a solução de ferro 2+, em um copo de medida. E a gente faz isso, né, porque depois a gente precisa separar 2/3 da solução de ferro 2+. E aí, nesses 2/3 de solução de ferro 2+, vai ser adicionada a água oxigenada, para que haja, né, a formação agora de uma solução ferro 3+, né? A reação entre a solução de ferro 2+, e o peróxido de hidrogênio que é presente na água oxigenada, conhecida como uma reação tipo Felton, resulta nessa solução de coloração avermelhada, o que evidencia a presença de ferro 3+. Bom, aí, né, após as etapas de formação dos íons 3+, e ferro 2+, e ferro 3+, misturou-se aí, né, a outra parte da solução de ferro 2+, ó, junto com a solução de ferro 3+, também com a solução de amônia. Se misturou essas 3 soluções com a solução de amônia, que é o nosso agente precipitante. O objetivo dessa etapa é a sintetização das nanopartículas magnéticas por coprecipitação em um meio alcalino, que vai aí precipitar os íons. Pouco tempo depois da adição do nosso agente precipitante, que é a amônia, ocorre a precipitação dos cristais de magnetita. É uma reação rápida e de alto rendimento, e após isso a gente fez esse teste aí de magnetismo das nanopartículas com o auxílio de um ímã. Infelizmente, a gente constatou alguma falha, porque as nanopartículas sintetizadas não responderam à indução magnética quando a gente aproximou o ímã, como a gente pode ver no vídeo. Bom, existem alguns motivos pelos quais acreditamos que se deve essa falha no experimento. Bom, esse método consiste na mistura estequiométrica de sais que contenham íons ferrosos e íons férricos, que é o ferro 2+, e ferro 3+. Os quais, né, são precipitados quando estão em um meio alcalino, na forma de magnetita. Então, essa metodologia, ela produz nanopartículas magnéticas, geralmente polidispersas. Então, o tamanho, a forma, a composição dessas nanoestruturas, elas dependerão dos tipos de sais utilizados, mas também da razão molar de ferro 2+, e 3+, das condições de temperatura, de pH, condição de força iônica. Então, as propriedades magnéticas também dependem dessas condições. E como o experimento foi caseiro, não foi feito em um ambiente controlado, então a gente não tinha controle dessas condições específicas, o que pode ter afetado nas propriedades magnéticas da nanopartícula resultante que a gente obteve. E pode ter afetado também no tamanho da nanopartícula que a gente sintetizou. E o tamanho da nanopartícula é um dos principais fatores que afetam as propriedades da nanopartícula magnética. Bom, esse foi o experimento de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!